Bom dia, irmãos. A paz do Senhor Jesus a todos. Espero que todos tenham uma ótima sexta-feira, um ótimo dia, abençoado no Senhor. Estamos aqui para dar sequência na nossa leitura do livro de Apocalipse. Hoje chegamos no capítulo 5, onde fala sobre as visões que João teve a respeito do pergaminho selado e também do Cordeiro. E o texto de Apocalipse 5, versículo 1 em diante, a palavra de Deus diz assim: Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um pergaminho, escrito em ambos os lados e selado com 7 selos. 7 é um número de perfeição, de completude, é algo completo, perfeito. Então é um livro que estava selado perfeitamente. Ou seja, algo que está selado perfeitamente, só alguém perfeito poderia retirar esse selo, né? Vi também um anjo forte que proclamava bem alto, imagine o anjo gritando: Quem é digno de quebrar os selos e abrir os pergaminhos? O pergaminho, perdão. Mas, João diz, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra havia alguém que fosse capaz de abrir o pergaminho e de ver o que estava escrito nele. Ou seja, no meio da humanidade toda, ninguém foi visto que pudesse pegar esse pergaminho, abrir, nem olhar para ele, nem ver o que estava escrito nele. E aí João tem uma atitude, porque ele sabia o que significava aquele pergaminho. Tinha um peso muito grande o que continha aquele pergaminho. E no versículo 4 diz que João, por conta disso, porque ninguém podia abri-lo, diz: E eu chorava muito, porque não se tinha encontrado ninguém digno de abrir o pergaminho e de ver o que estava escrito nele. Contudo, um dos anciãos me disse, imagina, João chorando ali, de repente um ancião, daqueles que se prostravam diante do trono e lançavam a coroa no texto anterior, vem agora até ele, imagina, colocando a mão no ombro dele, falando no versículo 5, não chore, olhe o leão da família de Judá, o grande descendente de Davi, venceu e, portanto, pode quebrar os 7 selos e abrir o pergaminho. Quem é esse leão da tribo de Judá? Quem é esse descendente de Davi que venceu e pode abrir os 7 selos? Jesus. É como se João tivesse tendo a visão de Jesus que tinha acabado de morrer na cruz e como se ele estivesse entrando pelo céu naquele momento, depois de cumprir a missão. Essa é a visão que João estava tendo. No versículo 6, depois de ouvir essas palavras do ancião, diz assim: Então vi. Olha só, o ancião fala: olha lá o leão. Mas quando João olha, João vê o quê? Um cordeiro. Porque Jesus morreu como um cordeiro, se entregou como um cordeiro, mas ele ressuscitou e entrou para tomar posse do livro como leão. Então vi um cordeiro em pé, bem em frente do trono e dos 4 seres viventes e na presença dos anciãos. Parecia que o cordeiro tinha sido morto. Esse parecia que tinha sido morto parecia que tinha acabado de ser morto. Lembre-se que ele estava tendo a visão do momento em que Jesus tinha se entregado na cruz e tinha entrado ali pelos céus para tomar posse desse livro. Ele tinha 7 chifres, ou seja, fala de perfeição, de autoridade. Chifre aponta para autoridade. Eu não quero dar aqui um estudo, mas deixar apenas algumas coisas. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus, novamente mencionando aqui os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. O cordeiro então, Jesus, né, veio e pegou o pergaminho da mão direita daquele que estava sentado no trono. Lembra que nós no texto anterior falamos sobre aquele que estava sentado no trono? Deus Todo-Poderoso. Falamos a visão que João teve a respeito dele, trovões e vozes ao redor do seu trono, um arco-íris, e a semelhança dele brilhava como jaspe e como pedras preciosas. Lembra disso? João falando no texto anterior desse que se assentava no trono, Deus Todo-Poderoso, Deus Pai. E aqui, Jesus, agora o Cordeiro,
vai até esse que estava sentado no trono e pega o pergaminho da mão dele. Olha a autoridade que ele recebe, a autoridade de poder pegar o livro, pegar o pergaminho da mão dele. Quando ele pegou o pergaminho, os 4 seres viventes e os 24 anciãos caíram de joelhos diante do Cordeiro. Interessante você ver que em Apocalipse cada coisa que acontece é como se tivesse uma mudança de cena, e sempre tem uma manifestação dos seres viventes, dos anciãos, dos anjos. Você pode sempre perceber uma atitude deles, um cântico deles, sempre alguma coisa diferente. Muito interessante isso. E eles caíram de joelhos diante de quem? Do Cordeiro, reconhecendo a autoridade do Cordeiro. Eles tinham uma harpa, cada um, e estavam segurando taças de ouro cheias de incenso, que são as orações do povo de Deus. Olha só, você pensa que sua oração fica à toa? Não, as suas orações vão enchendo as taças que estão diante de Deus. E todos eles cantavam um novo cântico. O Senhor, esse é o novo cântico, o Senhor é digno de pegar o pergaminho e quebrar os selos, porque foi morto e com seu sangue comprou para Deus pessoas de todas as famílias, línguas, povos e nações, e fez delas um reino. O Senhor também fez delas sacerdotes para o nosso Deus, e elas reinarão sobre a terra. Lembra que João chorava porque ninguém tinha sido encontrado digno de abrir o livro, de tomar, de olhar para ele, de abrir o livro, porque João chorava tanto. Aqui, no versículo 9, é explicado o significado, o peso desse livro. Porque dentro desse livro estava o nome da humanidade, estava o nome daqueles que o Senhor pagou o preço, daqueles que o Senhor comprou. Ou seja, se um dia você reconheceu, você entendeu o sacrifício de Cristo naquela cruz e você entregou sua vida ao Senhor Jesus, seu nome está agora escrito aqui, está marcado aqui, o preço foi pago. E foi pago não só pela nossa vida, nós que já entregamos a vida ao Senhor Jesus, mas por toda a humanidade, todos aqueles que quiserem. O problema é que nem todos querem entrar para o reino, para o serviço, para se entregar como servos de Jesus. Esse é o problema, mas o preço foi pago por eles também. Então, o sangue do Cordeiro foi um sacrifício definitivo por toda a humanidade. E aqui, João estava chorando porque o livro estava ali, ninguém tinha pago o preço de posse novamente pela humanidade que estava nas mãos do diabo por causa do pecado. Mas aqui surge o Cordeiro que foi morto e por causa do seu sangue ele pôde comprar para Deus pessoas de todas as famílias, povos, tribos, línguas e nações. E no versículo 11, a palavra de Deus continua dizendo: olhei outra vez e ouvi as vozes de muitos anjos, milhões de milhões deles. Eles estavam de pé ao redor do trono. Você pode imaginar isso? Milhões de milhões. É como se pegasse milhões e multiplicasse muitas vezes. É algo muito numeroso. E agora eles se colocam de pé ao redor do trono. Do trono de quem? De Deus. E os seres viventes e os anciãos, e todos juntos, você pode imaginar todo o céu em alta voz, eles diziam: o Cordeiro que foi morto é digno de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Então ouvi que todas as criaturas que há no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, todas as criaturas do universo estavam dizendo: àquele que está sentado, aqui mais um cântico, né? Eles cantando novamente. E todo o universo cantando. Àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro pertençam o louvor, a honra, a glória e o domínio para todo o sempre. E ouvi os 4 seres
viventes responderem amém, os anciãos também caíram de joelhos e adoraram. Aleluia. Você pode ser grato hoje durante o dia, durante o seu dia, ao Senhor, por esse preço que foi pago, que eu e você não poderíamos pagar. Ainda que nós tropeçamos no nosso dia a dia, ainda que nós erramos, ainda que nós pecamos, mas o sangue já foi derramado e há perdão à nossa disposição, ao sangue, há graça à nossa disposição. É lógico que nós não vamos usar dessa graça para ficar nos lambuzando no pecado, até porque aquele que nasceu de novo verdadeiramente não quer viver na prática do pecado. Mas se, como diz o próprio João em sua epístola, filhinhos, essas coisas escrevo para que não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado diante de Deus, Jesus Cristo o justo. Olha que tremendo. E essa é a revelação de que Jesus veio a essa terra, viveu, foi tentado e sem pecar se entregou naquela cruz. A morte não pôde contê-lo, porque ele se entregou. A morte não poderia devorá-lo, porque ele não tinha pecado. Lembra que o salário do pecado é a morte, mas Jesus não tinha pecado, então a morte não poderia tragá-lo. Jesus se entrega para a morte. Mas por causa disso, exatamente porque ele não tinha pecado, ao terceiro dia ele ressuscita. E nós vemos aqui essa entrada triunfal nos céus, onde ele toma o livro de posse da humanidade, onde estão escritos os nomes de todas as pessoas, de todo povo, tribo, língua e nação. Todos aqueles que quiserem entrar para esse reino, o preço já está pago. Deus abençoe, compartilhe esse áudio com aqueles que o Senhor colocar no seu coração.